Olá você, audiência qualificada da TV Sucesso. O IPEC, antigo Ibope, né? Herdou aí tudo do Ibope, inclusive sócios do Ibope. Novo Instituto de Pesquisa no Mercado, IPEC, lançou aí soltou, né, no jornal O Globo, Incubadora do Globo, uma pesquisa de avaliação dos 100 primeiros dias, né, dos 3 primeiros meses de governo aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os números são um tanto quanto contradizentes, eles não batem muito. Falo até com experiência de causa, porque já fui consultor de institutos de pesquisas aqui em Goiás. Mas vamos aos números, que é o que nos interessa. Para a pesquisa, 41% dos entrevistados, ou seja, tenta levar isso como 41% da população brasileira, aprovam o governo de Lula. Lula está aprovado para 41%. Porém, 43% na mesma pesquisa dizem que não confiam no Lula. Então já começa uma estranheza. 41% aprova e 43% não confia no presidente. Né? A pesquisa foi feita com 2.000 pessoas em apenas 128 municípios brasileiros entre os dias 2 e 6 de março. Então, no Nordeste, por exemplo, foi muito antes do que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte, não é verdade? Será que a pesquisa ainda seria o mesmo resultado? Depois também da tragédia lá no litoral paulista, onde a primeira-dama estava sambando e as pessoas morrendo, será que teria o mesmo resultado? Nós nunca saberemos, né? Para 51% dos pesquisados, 51% avaliam que Bolsonaro não teve culpa nenhuma nos atos antidemocráticos, naquela bagunça do dia 8 de janeiro que aconteceu lá em Brasília. 51% dizem que não, Bolsonaro não teve nada com isso. A pesquisa, ela tem o seguinte, entre aqueles que aprovam o governo de Lula, se destacam idosos, pessoas com mais de 60 anos, apenas com ensino fundamental, a maioria situados na região nordeste do Brasil. Um dado interessante, que não se costuma colocar em pesquisa, mas colocou-se católicos, né, que são católicos, a vertente religiosa é católica, e que ganham até um salário mínimo. Então essas pessoas idosas, com pouco grau de instrução, que estão mais concentradas no Nordeste brasileiro e que recebem até um salário mínimo e são católicas, dizem aí que apoiam o governo Lula. Por outro lado, no Centro-Oeste brasileiro, no Sul e no Norte do país, as pessoas ali que rejeitaram, né, o governo Lula como positivo, eles se destacam por ter ensino superior completo, renda maior que 5 salários mínimos, concentrados aí no Norte, Centro-Oeste e Sul, e também vertente religiosa evangélica, né? Evangélico aí é uma expressão que nem se costuma usar na ciência da religião, mas são pessoas que são cristãs, mas não seguem a vertente católica, né? Seriam aí os frequentadores das chamadas, os protestantes, e aqui no Brasil costumou chamar de crente ou evangélico. A pesquisa, ela traz esses dados contundentes e conflitantes, o que realmente assusta. Pesquisa no Brasil nunca é muito sério. Os resultados, em geral, pouquíssimos institutos conseguem ser sérios o suficiente, né? Uma outra incongruência muito interessante nessa pesquisa é que 44% acredita que o comunismo pode ser implantado aí pelo governo Lula. Acredita que o comunismo pode ser implantado. E o comunismo, para alguns analistas ligados à vertente de esquerda, diz que é um cachorro morto, que não existe mais, mas ele existe. Existe em Cuba, existe na China, na Coreia do Norte, entre outros países, também tem na África, aqui na América do Sul, quem lida muito próximo disso aí é a Venezuela, né? A Argentina já aí com o governo de esquerda batendo a inflação de 100%. O brasileiro tem medo, sim, de que um sistema comunista possa vir se implantar no Brasil através desse governo Lula. Esperamos que não. De Goiânia para a TV Sucesso, Leonardo Velasco.